Ana Oliveira, boa noite. E boa noite a todos, né, que já adentraram, né, a live. Vivi Pilates também, que já gosta de participar, né. Boa noite, Débora. Boa noite, Vivi Pilates. Lara Diesel, boa noite. Boa noite a Elisa Barbieri, né? Boa noite. É isso mesmo. Rosa Cristina, boa noite. Ana Júlia, boa noite também. Yuri Moraes, boa noite. Bom, então olá para todos, muita paz, que bom nós estarmos aqui novamente, né, juntos, interpretando o Evangelho versículo por versículo, né, versículo por versículo, dentro da realidade. Laila, boa noite, Laila. Dizer, dentro da realidade que nós vivemos hoje. Porque quando o Evangelho quando Jesus Cristo aqui esteve, faz mais de 2000 anos. E para a gente ter uma ideia, de 50 anos para cá, o quanto o mundo já mudou. Imagine 2000 anos. Por isso é que Jesus Cristo falou em parábolas, porque toda parábola tem um cunho moral. Toda parábola tem um cunho moral. Então, elas nunca vão ficar, vamos assim dizer, ultrapassada. Os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo nunca vão ficar ultrapassados. Nós é que precisamos evoluir mais para aprendermos a decifrar o que o Mestre amado nos deixou. Certo? Contanto que viver sem o Evangelho, sem os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, não há condições, de forma alguma. Certo? Então, como é de costume, nós fazemos uma oração, uma prece, uma súplica. Porque uma prece, uma súplica, quando a gente faz, nós estamos atraindo energias positivas. Porque todos nós vibramos. O nosso espírito vibra, o nosso corpo vibra. Tudo criado por Deus vibra. Tudo criado por Deus vibra. Então, nós também vibramos. De acordo com as nossas vibrações, e essas vibrações se dão justamente através do que nós pensamos e de como nós agimos. Aí nós vamos saber como é que nós estamos vibrando. E essas vibrações nos colocam numa frequência. Eliane, boa noite também. Certo? Essas vibrações nos colocam numa frequência mais baixa ou mais alta. Vai depender daquilo que nós realmente queremos para cada um de nós. Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a todos os anjos, espíritos superiores, guias, protetores, que nos ajudam nessa romagem terrena, para que nós tenhamos sempre forças, coragem, confiança, fé, de avançarmos cada vez mais, mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as situações. Porque tudo que nós vivemos tem uma razão de ser. É um aprendizado para cada um de nós, para a nossa ascensão espiritual. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados na Terra. E, com certeza, a Tua misericórdia e o Teu amor nunca vai nos soltar, para que nós possamos prosseguir sempre. Graças a Deus. Bom, Cícero Lacerda, né? Boa noite. Então nós vamos falar hoje, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Isso foi os apóstolos que disseram para Jesus Cristo. Os 12 apóstolos pediram a Jesus Cristo
que ele aumentasse a fé deles. E é porque Jesus Cristo, em Lucas 17:6, Jesus Cristo disse: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Um grão de mostarda, vamos fazer a comparação de um caroço de arroz. Quer dizer, se a gente tiver fé, pelo menos do tamanho de um caroço de arroz, um grão de mostarda, nós vamos ter condições de vencer os montes e as montanhas, os obstáculos, as dificuldades. Do tamanho do caroço de um arroz. Se nós tivéssemos fé, pelo menos do tamanho do caroço de arroz, nós vamos dizer para os montes e as montanhas, elas vão se transportar. Mas que montes e montanhas são essas? Que montes e montanhas são essas? Não são físicas. Não são físicas. São as montanhas e os montes morais, que estão nos impedindo de ter a vida que nós queremos viver. Então, esses montes e montanhas, nós podemos traduzir em orgulho, egoísmo, ódio, vingança. Sibeli, boa noite, certo? Porque vamos imaginar se fossem esses montes fossem físicos. Vamos interpretar o pé da letra, mesmo que Paulo nos diz que a letra mata, o espírito é que vivifica. Um monte grande, um monte imenso. Hoje, com as máquinas que nós temos, você tiraria o monte rapidinho. Rapidinho você tiraria esse monte, espalharia tudo. Então não pode ser físico. E sim moral, espiritual. Então nós temos que mudar. Se nós tivermos fé em Deus. Aí a pessoa chega e diz assim: poxa, mas ter fé em Deus. Vamos interpretar por esse lado. Ter fé em Deus. Eu nunca vi Deus, nunca toquei em Deus, mas sinto Deus. Sinto Deus. Nós sentimos Deus. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Rosário Cruz, boa noite. Certo? Deus está dentro de cada um de nós. Porque nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos. Por isso é que Jesus Cristo, ele veio nos ajudar a nós aumentarmos a nossa fé. A nossa fé é ter confiança. É ter confiança. Porque você ter fé numa coisa que você não vê, não pode tocar, como o Tomé disse se não tocasse nas chagas de Jesus Cristo, ele não iria crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então ele não tinha essa fé que nós precisamos ter em Jesus Cristo, em Deus. Porque a fé é esse elo de ligação. Esse elo de ligação entre o Pai e o Filho. Então, se eu digo que eu tenho fé, eu vou o quê? Eu vou fazer as minhas obras dentro dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, porque eu tenho fé. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu tenho fé nos seus ensinamentos, eu vou seguir as passadas do Mestre. Eu vou seguir os seus exemplos. Se eu tenho fé. E nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Porque a gente dizer só, eu tenho fé. Sim, você está falando. Mas vamos ver a prova de que você realmente tem fé em Deus. E o momento para a gente testar realmente se nós temos fé em Deus são nas dificuldades. Aí sim que a gente pode tirar a prova dos 9, se nós realmente temos fé em Deus. Porque se não tivermos fé em Deus, nos momentos das dificuldades, a gente chuta o balde, joga tudo para cima e acabou-se. Diz que não tem mais fé em Deus, então não tinha fé.
nem pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. O Arthur, boa noite também, Arthur. Então, o jeito mais fácil de nós comprovarmos se nós realmente temos fé é nos momentos das dificuldades. Aí sim, aí nós vamos mostrar para nós realmente se nós temos fé. Porque a fé, ela é importante. A fé é o alimento da alma da gente, como a oração. E precisamos acreditar. Se nós acreditarmos, nós vamos estar sempre em sintonia com as forças superiores da natureza. Nós vamos estar em sintonia com as forças superiores das equipes socorristas, com Jesus Cristo, com Deus, com os anjos. Agora, se nós não tivermos fé, nós nos negativamos. E a fé nos positiva. Então, a escolha, eu digo sempre, a escolha é sempre nossa. A Wanda, boa noite também, Wanda. Então, eu digo sempre, só depende de cada um de nós. Porque ninguém pode chegar e me dar fé, aumentar a minha fé. Aumentar a minha fé. Sou eu mesmo que tenho que acreditar. Então, os apóstolos, como eu já falei, em Lucas 17:5, eles disseram, então os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí a pessoa pode chegar e dizer, mas poxa, os apóstolos caminhando com Jesus Cristo, sentindo todas aquelas emanações de amor, curtindo aqueles ensinamentos maravilhosos que deixavam o povo em êxtase, na multiplicação dos pães, principalmente, transformação da água em vinho. Depois deles ter presenciado tudo isso, eles chegam para Jesus Cristo e dizem, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ele viu o quê? Jesus Cristo curar o cego de nascença. Eles viram Jesus Cristo aplacar a tempestade quando estavam no barco de Pedro. Carol também, boa noite. Saudade do Lex, das nossas reuniões, mas nós vamos voltar, com certeza, viu? Um abraço, viu? Então, se eles que presenciaram tudo, presenciaram os ensinamentos, as demonstrações, Jesus Cristo caminhando sobre as águas, eles ainda pedem a Jesus Cristo para acrescentar a fé no Mestre amado. Isso quer dizer que eles não tinham a fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Imagine uma fé de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, e de tantos outros. Mas quem só procura a Deus na dificuldade e depois, nós temos que procurar a Deus, mas pelo menos se você procurar na dificuldade, porque tudo tem que ter um começo, Tudo tem que ter um começo. Agora a pessoa não pode se viciar. Passou a dificuldade, pronto. Mas na dificuldade é que a gente tem que tirar a prova dos novos, se realmente a gente tem fé, porque senão a gente joga tudo para cima. Não quero nem saber mais. E a Michele diz, é um cultivo diário. Deus está o tempo todo ao nosso lado. Mas só nossa fé é capaz de notá-lo, senti-lo e valorizá-lo em nossas vidas. Porque se não tiver fé, não dá liga. Porque Deus está dentro de nós. Agora, para nós sentirmos a presença de Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos abrir os nossos corações, as nossas almas. Se não tivermos, não dá liga, de forma alguma. Porque se Ele é o Criador, por exemplo, como os nossos pais, os nossos filhos, não carregam o nosso sangue, então nós carregamos a essência de Deus.
Nós só precisamos usar essa essência de Deus. Certo? Bom, então nós vamos encontrar agora Paulo escrevendo para Timóteo, que era um dos apóstolos dele. 4:7. Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, Paulo passou por todas as tribulações, todas as dificuldades. Quem conhece a vida de Paulo de Tarso, né? Que ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Mas na estrada de Damasco ele encontrou Jesus Cristo e se transformou. Simplesmente ele se transformou. Como nós também já passamos pela estrada de Damasco, só que nós não avistamos ainda o Cristo. Não avistamos Jesus, mas nós vamos ver. Então Paulo, depois que ele aceitou Jesus Cristo, quando ele se rendeu, se ajoelhou, o que é que tu queres que eu faça? E Jesus Cristo mandou que ele fosse a Damasco e iria encontrar com Ananias lá. Mas não foi só porque ele simplesmente aceitou Jesus Cristo que as coisas foram fáceis para ele, não. Quem conhece a vida de Paulo sabe as dificuldades, as chibatadas que ele levou, as pedradas que ele levou, as humilhações que ele levou. Mas ele tinha fé em Deus. Ele tinha fé em Deus e a fé nos sustenta. A fé nos sustenta, nos dá forças para que nos momentos mais difíceis nós nos mantenhamos firmes como uma rocha. E foi o que Paulo fez. Até o ponto de Paulo chegar e dizer que ninguém toque em mim, porque eu trago as marcas do Cristo, e nenhum de nós, vamos chegar à perfeição sem as marcas do Cristo. Que marcas são essas? Das humilhações, das pedradas, não pedras mais, mas das palavras maldosas. Porque como é que nós vamos nos avaliar? Como é que nós vamos nos avaliar se nós não passarmos pelas dificuldades? Como é que Paulo iria se avaliar se ele não passasse pelas dificuldades? O próprio Cristo passou pelas dificuldades. Ou então por que é que nós não vamos passar? Como é que nós vamos aprender se nós não vivermos esse aprendizado, as provas, já que nós fomos criados simples e ignorantes? Então nós precisamos passar pelas provas da vida. Assim como Paulo, assim como nós também passamos. Então ele disse: combati o bom combate, quer dizer, lutou, acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, ele passou por tudo, pelas águas turbulentas, pelas tempestades, mas guardando a fé, firme na fé. Firme na fé. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque vocês já imaginaram, quando nós evoluirmos, e se não tivermos fé, como é que nós vamos vir aqui para outros mundos, vir aqui para a Terra, ajudar aquelas pessoas que ainda não despertaram, se nós não temos fé naquilo que a gente acredita? Então nós precisamos ter fé, para que nos momentos das tribulações, nós nos mantenhamos em pé. Por isso é que Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Está aí. Como é importante. Então vamos agora, o apóstolo Tiago. Na verdade tinha dois apóstolos, chamados Tiago Maior e o Tiago Menor. Um era irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, o menor. Então ele diz o seguinte, Tiago 2,14, já que a nossa proposta é justamente de estudar versículo por versículo. Nós estamos estudando a fé, versículo por versículo. Bom, Tiago diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Isso Tiago falando. Porque se a pessoa disser que tem fé e não tem obras, como é que a gente vai saber se a pessoa tem realmente fé? O Francisco de Assis tinha fé.
por causa das suas obras. Nós temos hoje pessoas aqui na Terra que trabalham no anonimato, tem fé em Deus, sabe que não precisa colocar seu nome na mídia porque está fazendo bem. Fazer o bem é uma obrigação nossa. Porque o que nós recebemos de Deus, o que nós recebemos de Deus, então é uma obrigação nossa fazer o bem, ajudar o nosso próximo, assim como nós queremos também ser ajudados. Então vou repetir, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Não. A fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Quer dizer, você diz que tem fé, e quem tem fé vai à luta. Vai à luta, vai ajudar aos filhos de Deus, aos seus irmãos. Aos seus irmãos. Porque se você falar que tem fé somente da boca para fora, sem que o coração esteja participando, porque se o coração e a alma estiver participando, ele vai em busca de ajudar os filhos de Deus. Isso é importante. Então não basta somente a pessoa dizer assim, eu tenho fé. Tudo bem, você disse que tem fé, mas vamos observar as suas ações. Vamos observar as suas ações. Porque fé é transformação. Fé é você se esforçar para caminhar sobre as pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Fé é você se libertar das coisas mundanas. Fé é você bater na porta estreita e deixar a porta larga. Fé é isso. Então, nós vamos encontrar em Paulo, 2 Timóteo 4,7. Ele diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Porque ele diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Porque se eu faço bem, porque quem tem fé só faz o bem, não faz o mal. Então, se eu faço bem, eu estou mantendo uma sintonia com as forças superiores. Eu vou ter cada vez mais forças, mais energia para ajudar. Então, quando chegar o momento de deixar esse mundo, eu vou para o mundo de onde eu vim, onde nós viemos. E se eu tinha fé com obras, eu vou com certeza, quando chegar do outro lado da vida, ter a mesma vida que eu tenho aqui. Agora, se eu sou uma pessoa que não creio em nada, que só penso em mim, que só quero para mim, primeiro eu, depois eu e depois eu de novo. Esse, quando chegar do outro lado, o que é que ele vai levar? Nada. Então a diferença é essa, para quem tem fé e aquele que não tem. Porque quem tem fé, realmente, de verdade, tem obras. Obras em favor do próximo. Então, como a Viver Pilates disse, fé é confiar. É confiar realmente. Bom, se eu tenho fé em Deus, eu vou seguir o quê? Os seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. As tábuas da lei. E que Jesus Cristo simplificou em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para a gente amar a Deus, a gente tem que se amar. Aí a gente ama a Deus e ama o próximo também. Bom, então nós vamos agora, Paulo, 1 Coríntios 15, 17. Paulo, 1 Coríntios 15, 17. Ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, se nós não crermos que Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. Quer dizer, nós ressuscitamos
a cada encarnação, só que não é no mesmo corpo. Nós ressuscitamos a cada encarnação, é um corpo diferente. Não diferente da forma humana, não estou falando assim, né? Mas de acordo com as nossas necessidades. Se eu vou ser um jogador de futebol, eu tenho que vir com um corpo perfeito e forte para mim ser um jogador de futebol. Porque se eu vim aleijado, eu não posso ser um jogador de futebol. Então Paulo quis dizer, e se Cristo não ressuscitou, porque naquela época eles confundiam muito a ressurreição com a reencarnação. Porque hoje a gente conhece quantas pessoas não são ressuscitadas. Ressuscitadas é no mesmo corpo. Quantos hoje os paramédicos e tudo mais não conseguem ressuscitar a pessoa quando o coração está falhando? Isso é uma ressuscitação. O espírito estava saindo do corpo e eles fizeram isso e o espírito voltou para o corpo, o mesmo corpo. A reencarnação já é diferente, é um outro corpo. Então, nesse caso de Jesus Cristo, quando ele apareceu para Maria Madalena, que Madalena pensava que fosse o jardineiro ali, por isso é que Jesus Cristo chegou e dizia Maria, e ela não entendeu, pensando que fosse o jardineiro. Mas quando Jesus Cristo falou a segunda vez, ela voltou-se e disse Rabone, e saiu para abraçar Jesus Cristo. Ele disse, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Quer dizer, ele não estava ainda totalmente materializado. O que veio acontecer depois, quando os apóstolos estavam pescando, né? E ele comeu peixe com os apóstolos e tudo mais. Certo? Um espírito puro como Jesus Cristo, ele tem capacidade de fazer tudo. Certo? Então, a fé, ela é importante. Muito importante na nossa vida. Agora, Mateus chega e diz, capítulo 9, versículo 29. Adassa, boa noite, Adassa. Muita paz. Vamos esperar o nosso centro lá voltar, né? Para a gente continuar nas nossas atividades, né? Um abraço, viu? Bom, Mateus 9, 29. Ele diz o seguinte, tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Isso foi a cura de 2 cegos. A cura de 2 cegos que Jesus Cristo chegou e curou os 2. Mas ele depois disse que seja feito segundo a vossa fé. Quer dizer, eles tinham fé. Porque se eles não tivessem fé, eles não iriam onde Jesus Cristo estava passando. Eles não iriam de forma alguma se ele não tivesse fé. Então, movido por essa fé, eles chegaram diante de nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo devolveu a visão, a luz para os seus olhos. Quer dizer, eles acreditaram, se eu for até lá, com certeza eu vou ficar curado. Foi aquela mulher hemorrágica, a mulher hemorrágica chamada Verônica, que apenas tocou nas vestes de Jesus Cristo e ficou curada instantaneamente. Ela sofria de um fluxo sanguíneo. E depois Jesus Cristo voltando disse, a tua fé te curou. Então, a fé é que cura. Porque a fé nos prepara para a gente receber as energias sublimes, as energias curadoras. Porque se esses 2 cegos não tivessem, essa mulher hemorrágica também não tivesse fé, ela não teria ido para a estrada de Jericó. Porque ela sabia que Jesus Cristo iria passar por ali. Ou então, se nós temos fé, nós vamos em busca do Cristo. Mas onde é que está o Cristo? Está em todo lugar. Está em todo lugar. Um espírito como ele, um espírito puro, ele se irradia em todo lugar.
Nayara, olha, nós não sabemos ainda, entendeu? Vai depender quando esse povo todo se vacinar, viu? Aí a gente tem condições, a gente vai ter condições de voltar, porque você imagina no centro, lá no Lex de quinta-feira, dando umas 120 pessoas, entendeu? A aglomeração, né? Só quando tiver todo mundo vacinado, certo? Então é importante a fé, como vocês viram, dos dois cegos, que foram até onde Jesus Cristo estava. Como também o cego Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava em Jericó, na estrada de Jericó, quando ele viu aquele tumulto. Porque quando Jesus Cristo andava uma multidão com ele. É tão tal que ele multiplicou os pães por 2 vezes, para mais de 5.000 pessoas. Então ele perguntou para as pessoas que estavam passando ali: quem é? Disse: é Jesus Cristo. Então o cego Bartimeu levantou-se, pegou a capa, jogou fora o cajado e saiu na direção de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, se tu quiseres, tu pode me curar. E os apóstolos chegaram e disseram para Jesus Cristo: mestre, despede ele, que ele vem gritando. Mas Jesus Cristo mandou que ele se aproximasse, que o cego Bartimeu se aproximasse. E Jesus Cristo perguntou para o cego Bartimeu: o que é que tu queres que eu te faça? Isso testando a fé dele, do cego Bartimeu, que eu veja. E logo a sua visão voltou. A sua visão voltou. Então, como é importante a fé? Como é importante a fé? Vou contar um caso, agora que aconteceu na pandemia, de uma senhora que estava com Covid. Eu tenho até essa gravação dos médicos falando. Ela estava com Covid, né, e ia ser entubada. E naquele momento ela chegou e disse assim: olha, eu posso fazer uma oração? E os médicos não pode fazer tranquilamente. E eles saíram um pouco. E ela fez as orações dela com muita fé. É por isso que Chico Xavier diz que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu. E essa mulher fez as orações dela com muita fé. Quando os médicos voltaram, foram fazer os exames mais minuciosos e chegaram à conclusão de que não precisava mais entubá-la. A fé dela ajudou nesse momento para ela não entrar no processo de entubamento. Como é importante a fé, né? Quer dizer, ela fez uma prece com alma. Não é aquela prece que a gente faz da boca para fora, os lábios dizem sim, mas o coração diz não. E a gente ainda quer que Deus ouça. A gente faz, às vezes, aquele Pai Nosso mal feito, apressado, doidinho que acabe, e ainda quer que Deus ouça. O ato da oração é do recolhimento dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Isso é que é importante. Certo? Então, em Marcos 2,5, estudando versículo por versículo, que é a nossa proposta, né? A nossa proposta. Marcos 2,5, ele diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Nós podemos encontrar duas passagens dessa. Aquela passagem em que Jesus Cristo chegou no tanque de Betesda e tinha um paralítico que ficava à borda da piscina, do tanque. E tinha uma lenda, dizia que certa época um anjo descia, mexia as águas e aquele que chegasse primeiro ficava curado. Então Jesus Cristo, vendo aquilo, que ele era muito observador, ele chegou próximo desse homem e perguntou a ele: tu queres ficar curado?
Ele disse: Senhor, eu quero, Senhor, mas só que quando eu me preparo, quando o anjo desce, quando eu me preparo para descer, outro chega na minha frente. Quer dizer, Joana de Ângeles é que diz que se ele realmente tivesse muita fé, ele ficaria bem na borda ali, qualquer coisa ele fazia só se virar. Mas Jesus Cristo, que sabe o que se passa dentro de nós, ninguém engana nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chegou e mandou que o homem se levantasse. Ergue-te. Quando ele disse ergue-te, ele envolveu o homem, o aleijado, o paralítico, aliás, com energias que reconstituíram todo o seu corpo paralítico. E o homem começou a se colocar em pé e tudo e tal, e ficou. E depois pegou a maca e saiu. E Jesus Cristo disse antes para ele não contar nada a ninguém. Mas quando ele, de tanta alegria, ele chega e contou, foi para todo mundo. Quem tinha feito aquilo. Porque todos sabiam que ele era paralítico. E como é que agora ele estava curado? Pela força de nosso Mestre amado. Pelo amor de nosso Mestre amado. E uma outra passagem é quando um outro paralítico ele é conduzido pelos amigos até onde Jesus Cristo estava. Mas só que quando eles chegaram lá, a multidão estava do lado de fora, não podia mais entrar. E os amigos dele disseram: olha, não dá para a gente entrar, porque a multidão está aí. Mas o homem tinha fé. Ele disse: olha, pega umas cordas e me coloca por cima do telhado. E os amigos atenderam o pedido dele. E colocaram. 2 subiram, destelharam a casa e depois desceram o homem na maca pelas cordas. E bem no centro onde Jesus Cristo estava ensinando. Aquela demonstração de fé para Jesus Cristo realmente foi uma coisa incrível. Uma coisa incrível aquele homem. É a demonstração da fé. Jesus Cristo quer ver em nós isso. Não é só a gente falar que tem fé, você é demonstrar. É dar a prova da sua fé. E Jesus Cristo chega e diz para ele: olha, os teus pecados estão perdoados. E os doutores da lei que estavam lá dizem: quem é esse que perdoa pecados? E depois Jesus Cristo disse: vai, a tua fé te curou. Então, quem nos cura somos nós mesmos, através da fé, das energias que nós atraímos através da fé que a gente tem em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, ele perseverou, não desistiu, como muitos desistem. Eles poderiam muito bem. Não, então vamos embora, não dá não. Entendeu? Mas quem tem fé, vence os obstáculos. Não se deixa intimidar de forma alguma, segue sempre em frente, e é isso que Jesus Cristo quer. Essa fé, essa confiança que a gente tem que ter nele. Então, é muito importante. Bom, nós vamos agora encontrar em Mateus 14, 31, outra passagem. Quando Jesus Cristo disse: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa passagem aqui é justamente da tempestade acalmada. Jesus Cristo, no barco de Pedro, ele chegou e apoiou a cabeça no barco, bem na proa do barco, e ficou tranquilo ali, vamos supor, dormindo. E os apóstolos olhando para Jesus Cristo. Quando uma tempestade muito grande rugiu, os ventos eram tão fortes, as ondas também tão fortes, que Pedro disse: olha, vamos despertar o mestre. Como é que esse homem dorme enquanto nós estamos aqui
a ponto de perecer, a ponto de perecer. E aí despertaram Jesus Cristo. Por isso que nas dificuldades da gente, se a gente tiver fé, a gente tem condições de despertar o Cristo que está dentro de nós. E Jesus Cristo, olhando para ele, disse: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? Então, os apóstolos, como eu falei no início da live, né, que eram pessoas que presenciaram, né, todos os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, tinham essas dificuldades. Mas só que depois do Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, as línguas de fogo desceram em forma de mediunidade e eles se encheram de mediunidade. Os transeuntes que passavam ali acharam que eles estavam cheios de mosto, tinham bebido vinho demais, porque eles falavam línguas. E depois dali, eles saíram curando, todos os apóstolos saíram curando. E Pedro, uma vez na Porta Formosa, ia passando com João, quando um paralítico chegou e pediu esmola. E Pedro disse para ele: nem prata nem ouro tenho, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ergue-te. E o paralítico se ergueu. Movido pela fé. Nesse caso de Pedro. E a fé também do paralítico. Então, para vocês verem que a fé é um fator de transformação das nossas vidas. São energias, são as forças que nós precisamos para dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Nós temos condições. Jesus Cristo disse: pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Eu fiz a comparação, tamanho de um caroço de arroz. Se a nossa fé for pelo menos desse tamanho. A Dácia diz: temos que lidar com as dificuldades da pandemia com perseverança e fé. O bem sempre vence. O bem sempre vence. Esse momento que nós estamos vivendo agora dessa pandemia é um grande momento para a gente mostrar a fé em Deus. A fé em Deus. Porque nós saímos daquele cotidiano que nós estávamos vivendo. Nós estávamos acostumados de trabalhar até sexta-feira, de sexta-feira saía logo para os bares, para as churrascarias e tudo mais, para se divertir. Sexta, sábado, domingo. E agora, com a pandemia, nós não temos mais isso. Ou se temos, que voltou agora, né? Mas é uma coisa que veio, né? Porque uma pandemia dessa, ela tem nos ensinado bastante, bastante. Aí a pessoa vai chegar e dizer: poxa, mas que ensinamento é esse? Que ensinamento é esse que está morrendo muita gente? Sim, mas morre todos os dias. Morre todos os dias. Se nós formos contar os assassinatos, os abortos que se fazem todos os dias, todos os anos, supera essa pandemia. Supera essa pandemia. Então, já que Jesus Cristo disse que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba, quer dizer que ele não está sabendo dessa pandemia, do que está acontecendo. Está assim. Ele tem poder para acabar com a pandemia? Tem. Mas ele sabe que o aprendizado é duro, mas é importante para nós. Ah, mas meu parente, meu pai, minha mulher morreu. Morreu não. Porque acabou foi o corpo. E se há amor realmente verdadeiro, a morte não separa de forma alguma. De forma alguma. Então, tudo que Deus faz é bem feito. Tem sempre uma razão de ser. Sempre uma razão de ser. Então, vamos olhar por um ângulo, né? Por outro ângulo, não aquele ângulo de revolta porque está acontecendo isso. Porque vamos comprovar quantas pandemias já houveram.
quantas pandemias? Em 1920 houve uma quase igual a essa. Negócio só que a população não era do tamanho que é hoje. Pois é. Aí você diz, talvez para ficarmos mais próximos de Deus. Aí as pessoas podem chegar e dizer o seguinte, sim, mas cadê que ninguém está indo às igrejas, os templos e tudo? Mas nós não precisamos de templo, não. Nós somos um templo do Senhor. O que é que adianta muitas vezes você ir numa casa espírita ou numa igreja, receber uma hóstia e receber um passe e depois, quando sai, fazer a mesma coisa? Fazer a mesma coisa. Então não tem sentido assim. Eu fui hoje à missa, comunguei, fui na casa espírita, recebi um passe, pronto. Quer dizer que a hóstia e o passe limpou todos os seus pecados. Não. E tem muita gente que vai somente por isso, para receber o passe, para comungar e pronto. E achando que aquilo ali, pronto, ele já foi limpo. Mas de forma alguma. Nós precisamos chegar ao autodescobrimento, e o autodescobrimento se dá em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Primeiramente porque o Evangelho não pertence a religião nenhuma. O Evangelho é um código moral que as religiões utilizam. Certo? Um código moral que as religiões utilizam. Mas o Evangelho não tem religião. Jesus Cristo não escreveu para a religião A ou B ou C. Deus está dentro de cada um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Então, esse aprendizado com essa pandemia, de nós estarmos mais juntos, Aí a pessoa pode também chegar e dizer, sim, mas mesmo mais junto, mas já houveram muitas separações. Sim, mas isso é normal também. Sempre houveram separações, mas você teve mais tempo para os seus filhos. Vocês já imaginaram uma sexta, um sábado e um domingo, o cara nas farras e tudo mais, e o filho lá em casa, precisando dos carinhos, do amor e tudo mais, do pai e da mãe. Deixa com a empregada e vão se divertir. Pelo menos em casa estão convivendo mais com o filho, estão conhecendo mais os seus filhos. Realmente tem muita gente que se revolta, né? Mas isso é normal, nós temos o nosso livre-arbítrio. Todos nós não pensamos iguais. Uns pensam diferente, acham que Deus está nos castigando, outros acham que Deus não está sendo justo, mas isso aí não vai adiantar nada, porque Deus não vai mudar as suas leis. Então, se a gente avaliar num mundo desse, onde as guerras nunca deixaram de existir, as guerras urbanas, os assassinatos. Então somos nós que atraímos essas energias negativas, essas coisas, porque nós vivemos nessa negatividade. O mal, quando a gente faz o mal, é energia negativa. Então quando eu faço o mal, a energia negativa está dentro de mim. Está dentro de mim. Certo? Obrigado, viu, Érica? Então é muito interessante, é muito importante nós gostarmos de cada um de nós, de como nós somos. Porque somente assim nós vamos ter condições de evoluirmos, de avançarmos cada vez mais. Porque o único interessado na minha evolução sou eu. E se eu não me amar, se eu não gostar de mim mesmo, então como é que eu vou ter condições de avançar? Porque eu preciso acreditar em mim, no meu potencial, nas minhas forças. E se eu não acredito?
se eu não acredito, então eu vou viver como tem irmãos nossos aí que deixa só a vida passar. Deixei a vida passar. Como é que está a tua vida? Péssima. O que foi que tu fez? Entreguei a Deus. Você acha que Deus vai chegar e pegar a vida do filho e consertar tudinho para ele continuar fazendo a mesma coisa? Né? Ou então nós sabemos o caminho, nós sabemos o que fazer. Nós é que ficamos deixando para amanhã, para depois. Por isso. Bom, e para a gente concluir aqui, em 1 Timóteo, Paulo diz, guardando o mistério da fé numa consciência pura. É preciso que a fé esteja numa consciência pura. Porque você dizer que tem fé, mas tem ódio e procura fazer mal ao seu irmão, isso não é fé, não, de forma alguma. Não é fé, não. Então, entendamos que a fé verdadeira é aquela que a gente se desdobra, aquela que a gente se dobra para ajudar aos nossos irmãos. Aos nossos irmãos. Sibeli, as lives são todas gravadas no Lex, entendeu? Nesse canal aqui a gente grava todas as lives, certo? A gente faz só segunda-feira que a gente não faz, a gente faz no YouTube, que são as cartas, né, que a gente faz, as psicografias. Mas quinta-feira que a gente faz a meditação, né, a gente faz também, certo? Então é importante, né? É importante. Todos nós queremos ser felizes. Não tem ninguém que não queira ser feliz. Mas a felicidade tem uma condição. É a fé, o amor, a caridade, o perdão. Aí quando a gente fala em perdão, vixe, perdão é muito difícil. É muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar. É mais, como Jesus Cristo disse a Simão Pedro, quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Será 7 vezes? E Jesus Cristo disse, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer, todas as vezes quando for preciso, a gente deve perdoar. Ah, mas está além das minhas forças. Aí o cara desdobrando, né? Não querendo perdoar. Mas quer que Deus o perdoe. E sem perdão, a vida da gente fica muito mais difícil. Porque quando eu deixo de perdoar alguém que me fez mal, eu fico com essa energia dentro de mim, essa energia negativa dentro de mim. E essa energia negativa, ela vai trabalhar contra mim. Ela pode muito bem provocar um câncer, um CA, uma neoplasia. Ela pode fazer isso aí. É uma energia negativa. A gente se sente sufocado porque é algo estranho que está dentro da gente. Mas quando a gente perdoa, a gente se liberta. O perdão liberta a gente. Então é importante a fé. Como 2 homens estavam trabalhando, 2 pedreiros estavam trabalhando, e em dado momento uma pessoa chegou e perguntou para um, o que é que tu está fazendo? Estou levantando um muro. Estou levantando um muro. E o chegou, depois perguntou para o outro pedreiro, que estava trabalhando, né? Disse, eu estou levantando uma catedral. Vocês veem a frequência de um e para outro. De um e de outro. Um, para ele estava levantando só um muro. Não tinha mais significado nada para ele. Mas o outro estava sabendo que ele estava levantando uma catedral. Isso é importante onde nós colocamos a nossa fé, os nossos objetivos. Bom, a Rosário Cruz, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho que perdoar quem matou meu filho há 6 meses? Eu tenho esse sofrimento. Olha, a grande lei de Deus é a lei do amor e do perdão. E Jesus Cristo foi o maior exemplo quando estava pregado na cruz
E os doutores da lei diziam: desce dessa cruz que eu quero ver. Se tu salvou a muitos, eu quero ver se tu te salva. E Jesus Cristo perdoou, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Porque, na verdade, o débito maior é quem pratica o mal. Foi quem fez isso com seu filho. Certo? Esse é que se endividou perante as leis de Deus. E o seu filho perdeu somente o corpo. Perdeu somente o corpo. E quem sabe, se numa outra vida, ele também não tirou a vida de uma outra pessoa. É a lei do karma, a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, nesse momento aí, é que a gente tem que demonstrar essa fé. Não tem aquele homem que deu um tiro no Papa, João Paulo II, parece, e que depois o Papa foi lá conversar com ele. Não foi? Então, é importante isso, o nosso perdão. O nosso perdão. A senhora tem o seu livre arbítrio. Mas aí, se a senhora, por exemplo, a senhora odiar essa pessoa, que é seu irmão, é filho de Deus também. Isso fica aquela mágoa que vai remoendo e tudo. Também não estou querendo dizer que a senhora deve chegar e abraçar, não, de forma alguma. De forma alguma. Eu estou apenas dizendo para não guardar todas essas energias negativas. Pode ter acontecido. Pode ter acontecido de em outras vidas ele ter feito isso. Ele ter feito isso também. É a lei de ação e reação, de causa e efeito, que a gente conhece. Certo? Porque tudo existe uma razão de ser. Eu fiquei de frente de quem matou meu filho. Pois é. E tem mais uma coisa, dona Rosário Cruz, certo? Todos nós sendo filho de Deus, às vezes quando nós odiamos uma pessoa, na próxima vida a gente pode tê-lo como filho. Por incrível que pareça. A senhora quer a prova? Não tem pai que odeia filho, não tem filho que odeia pai? Como é que Deus vai criar uma pessoa que nessa vida já odiando o pai e o pai odiando o filho? Então tem que ter alguma coisa entre eles. Então os grandes inimigos hoje podem vir como os nossos filhos. Por exemplo, se eu tenho um inimigo hoje na minha vida, na próxima vida eu posso tê-lo como filho. Sim, pode ter. Pode ter feito a mesma coisa. Então, botou aqui, o perdão pode ser interno, é um ato de se libertar do sofrimento, do ódio, das prisões e sentimentos pesados. Pois é, se você chegar se você chegar para alguém e perdoar a pessoa, e a pessoa chegar e dizer assim, mas eu não lhe perdoo. Bom, minha amiga, eu faço a minha parte. Eu não posso fazer a do outro. Eu posso fazer a minha parte. Agora, quando você diga, eu vou perdoar, mas ele tem que me perdoar, aí está errado. Ele tem o livre-arbítrio dele. Se ele não quiser me perdoar, é o problema dele. Agora, que eu perdoei, eu perdoei. Ou então, pronto. Nós somos filhos de Deus, nós temos que entender isso. O que nós oferecemos ao nosso filho é só o corpo carnal. E esse se acaba. Nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Certo? Então nós não podemos generalizar. Todo mundo que morre, deve ter matado em outras vidas. Não, pode ter outras causas. E aí a dona Rosário continua. E só quem pode perdoar é Deus. E ele é o Todo-Poderoso. Sim, mas só que Jesus Cristo disse a Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 a gente deve perdoar.
E Jesus Cristo também nos disse, olha, reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. É isso que a gente precisa fazer. Eu sei que é doloroso, como mãe, como pai, né? Então, você vai ver o quanto o perdão vai fazer, vai lhe fazer bem, porque seu filho não morreu. Não morreu, acabou só o corpo. Então, seu filho pode estar muito bem sofrendo porque a senhora está está triste por causa dessa mágoa, dessa coisa todinha. Ele não morreu. Ele não morreu. Mas é um momento de reflexão para a senhora. Cada um tem o seu jeito de viver, né? Certo? O importante é que nós vamos concluir agora a nossa live de hoje, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Nós não perdemos nada. Nós não perdemos nada. Aumentando cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança. Porque quem tem fé realmente, ele vai em frente, não se deixa abater por qualquer dificuldade, por problema, não se deixa abater. Ele vai em frente porque tem fé em Deus. E quando nós temos fé em Deus, nós temos energia, nós temos forças para vencer. Por isso é que Jesus Cristo disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Mas é preciso que a gente ouça a voz do grande pastor, quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então vamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. Não vamos tentar desistir, vamos avançar sempre, 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 fazendo sempre uma programação positiva para as nossas vidas. Não adianta nós nos negativarmos, isso não vai nos ajudar, não vai nos colocar para frente. Precisamos muito da fé, do amor, do perdão, para que nós possamos vencer essa empreitada evolutiva. Então, que Deus nos ilumine, nos fortaleça sempre. Bom, e faço o convite para vocês no próximo domingo, nós vamos estar aqui nesse estudo do Evangelho, versículo por versículo, para os dias modernos, uma interpretação para os dias modernos. Porque antigamente se dizia que bastava a pessoa ter fé, pronto, estava tudo resolvido. Hoje a gente sabe que não. A fé é o começo, mas tem que vir com obras. Gratidão também, Ana Júlia, Rosário aqui, Solange Gomes. Tá falando para Rosário, né? Bom, nós vamos deixar vamos deixar gravado agora, certo? Vamos deixar gravado e quem quiser assistir, tá bom? Jurema, nós estamos fazendo dia de segunda-feira, mas é no YouTube, viu? Dia de segunda-feira, 7 horas a gente começa no YouTube, no YouTube do Lex, viu? As cartas, viu? Então, gratidão a todos, muita paz. Estamos juntos, confiantes, com fé, com amor, com perdão. Nós nunca seremos vencidos. Muita paz.